Há certas coisas interessantes na Bíblia. Por exemplo, o capítulo 8 do Evangelho de João não consta a sua parte inicial. Jesus e a mulher adúltera apanhada em flagrante adultério não consta dos outros evangelhos, só do Evangelho de João. E essa parte também não consta de alguns pergaminhos a respeito do Evangelho de João. É aquilo que está entre colchetes. E nós ficamos a pensar, o que isto significa? Será que essa passagem não é inspirada? Mas nós temos a confirmação do Espírito Santo de Deus de que ela é realmente de Deus. Então, é muito necessário que tenhamos do Espírito Santo a confirmação de tudo aquilo que pensamos, que entendemos a respeito da Bíblia. Mas há um fato inconteste, é que antes, no capítulo 7, a unidade já estava formada, a unidade das forças mundanas todas contra Jesus. Ali estavam os interesses econômicos. Aqueles que vendiam coisas, aproveitavam a população na época de festas, os industriais da época que vendiam seus produtos nas festas, todos os empresários estavam concordes em que Jesus era um perigo e também apoiaram a crucificação de Jesus. Os sacerdotes, aqueles que mandavam na religião, viram em Jesus um inimigo, mas os políticos também da época viram em Jesus um adversário que atrapalhava a atuação deles, as barganhas, negociadas, propinas e subornos, o que era muito comum também naquela época. Jesus atrapalhava, porque Jesus contrastava tudo aquilo com uma pregação pura, uma pregação simples, uma pregação poderosa de um evangelho vivo. E isso não agradava nem aos políticos, nem aos religiosos, nem aos empresários. Para dizer a verdade, não agradava a nenhum dos grandes daquela época. Os que seguiam a Jesus eram os pequenos. Hoje em dia nós ficamos a pensar também nessas coisas, porque o evangelho se apostata tanto, porque há doutrinas tão estapafúrdias sendo pregadas em nome do evangelho. A explicação é porque traz benefícios econômicos aos que pregam isto. Por exemplo, benefícios políticos, benefícios financeiros, benefícios humanos, seculares. Eles auferem benefícios com essas pregações esdrúxulas. Por exemplo, há igrejas que não pregam sobre o pecado. É proibido falar em pecado porque espanta as pessoas. Eles também não pregam o evangelho porque, se pregarem o evangelho, vai haver um apelo, mesmo que seja implícito, a pessoa segue ou não. Se a pessoa resolver não seguir, eles perdem aquela pessoa para dar oferta. E assim eles não querem perder aquela pessoa e não pregam o evangelho. Não falam de pecado, não pregam o evangelho e muito menos anunciam a santificação, se esquecendo do que a Bíblia diz, o Senhor diz, é uma ordem que eu dou para vocês. Vocês sejam santos, porque eu, o Senhor, Deus de vocês, sou santo. E essas igrejas conscientemente escondem essa pregação para não perder pessoas e não perder dinheiro que eles dão também nas campanhas e em todas essas reuniões. Só para você ter uma ideia, houve época em que eu achava que pessoas que estavam distorcendo a religião faziam isso ingenuamente ou por ignorância, eles não sabiam. Hoje eu estou mais do que convencido que todos eles sabem direitinho o que estão fazendo. Nenhum deles está enganado. Nenhum desses grandes na televisão que estão pregando heresias
é inocente. Eles sabem exatamente o que estão fazendo, o que estão pregando. Eles sabem, e quem os segue está sendo desencaminhado também do evangelho e vai ser punido com o mesmo castigo que eles receberem. Mas sempre há uma palavra de esperança. No capítulo 7 de João, o Sinédrio praticamente em peso se uniu com os sacerdotes, os políticos, os empresários, para condenar a Jesus. Mas ali havia um Nicodemos que destoou. Claro que foi criticado e tirado de lado, mas pelo menos houve um Nicodemos que depois, mais tarde, assumiu ser também um seguidor de Jesus. Então, nem tudo está perdido. Sempre há alguém que vai ouvir a palavra da pregação verdadeira do Evangelho. Eu sei que a minha pregação, o que nós estamos fazendo é minoria, nós somos pequenos e o nosso trabalho não dá ibope, mas graças a Deus há pessoas sinceras e verdadeiras que estão querendo o Evangelho verdadeiro e ouvem a palavra que é verdadeiramente de Deus. Meu irmão, seja você uma dessas pessoas também.